Bom, estamos falando da posse, especificamente dos efeitos da posse. Se você não viu os anteriores, volte para ver que estamos em um desses efeitos. Agora vamos começar falando sobre um dos efeitos da posse, que é a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa. Então, um dos efeitos de ser possuidor é me responsabilizar se a coisa se perder ou se ela se deteriorar. Ok, e aqui de novo a gente vai precisar lembrar da regrinha lá do possuidor de boa fé e o de má fé, sendo que o de boa fé a gente já sabe. O de boa fé a gente já sabe que ele desconhece dos vícios. Ele não sabe que a posse tem vícios, ele não conhecia. E o possuidor de má fé é o oposto, ele sabia dos vícios da posse. E aí, obviamente, o nosso código vai prestigiar o possuidor de boa fé e desprestigiar o possuidor de má fé. Lembrando que enquanto durar a boa fé. Então vamos dizer que esse possuidor aqui não sabia dos vícios, mas em dado momento ele passou a saber. Então ele começou a ser de má fé a partir daquele momento que ele já sabia, não é? Que ele descobriu os vícios. Ok. Essa responsabilidade por perda ou deterioração, vocês vão achar lá no artigo 1217 do Código Civil. Ok. E aí eu falei, né? Vai depender se ele está de boa ou de má fé. Certo, Catarina? Isso a gente já entendeu. Mas então, qual é a regra se o possuidor estiver de boa fé, então? Se ele estiver de boa fé, a regra é que se a coisa se perder, se a coisa perecer ou deteriorar, ele não responde. Certo? Ele está de boa fé e a coisa se pereceu, se perdeu na mão dele, ele não vai responder por essa coisa, porque ele estava de boa fé. Ok? E qual é a exceção, então? A exceção é se ele agir com dolo ou agir com culpa. Ou seja, foi ele que deu causa a essa perda. Foi ele, esse possuidor aqui de boa fé, que deu causa a deterioração. Então aí ele vai responder, né? Se foi ele que deu causa, ele responde. Agora, se não foi ele, ele não responde. Isso é o de boa fé, ok? Vamos ver agora o que vai acontecer com o possuidor de má fé. Ou seja, ele conhecia os vícios, ele sabia. E aí o de má fé, vamos encontrar lá no artigo 1218. E aí o código vai dizer o seguinte: qual é a regra então para o possuidor de má fé? Ele responde, mesmo que não tenha sido ele. Então aqui ele responde, mesmo que não tenha sido ele que deu causa. Mesmo que não foi ele que deu causa à perda ou à deterioração, ele vai responder pela perda, ok? Ele vai responder pela perda, mesmo que seja caso fortuito. Ainda assim ele responde. E qual é a exceção então? Qual é a exceção? Esse possuidor de má fé, ele não vai responder se ele provar, e aí aqui eu tenho uma inversão do ônus da prova, né? Quem tem que provar é este possuidor de má fé. Se ele provar que de qualquer forma a coisa se pereceria, ainda que estivesse na mão do legítimo possuidor. Aí também não é justo, porque se a coisa já ia perecer mesmo na mão do legítimo possuidor, ele não vai ter o direito de, ele não vai ter o dever, na verdade, né, de restituir essa coisa, ok? Vimos então este efeito, responsabilidade por perda ou deterioração, e que está relacionado à boa fé e má fé. Ok, vamos agora para um outro efeito da posse. Um outro efeito da posse, que é a indenização por benfeitorias. Benfeitorias, a gente já sabe que elas se dividem em necessárias, úteis e voluptuárias. Isso aqui a gente já sabe, mas eu vou falar com vocês para lembrar. As necessárias são as que são necessárias para a conservação da coisa, né? Para que a coisa se mantenha conservada, para que a coisa não se perca ou não se deteriore, precisa fazer aquela benfeitoria. E aí a gente sabe que a regra do Código Civil é que não precisa nem de anuência. Se você está com um imóvel, por exemplo, de alguém, vamos dizer que seja um aluguel. O exemplo que eu sempre dou, eu aluguei um apartamento e eu preciso fazer ali uma benfeitoria necessária para que aquele imóvel não se perca ou deteriore. Eu não preciso nem da concordância, eu não preciso nem da anuência do proprietário para fazer uma benfeitoria necessária.
Inclusive, uma benfeitoria necessária pode ensejar em algum direito, pode debruçar em alguma benfeitoria jurídica. Vamos dizer que, por exemplo, eu pague uma dívida para que não vá para leilão aquele imóvel. É uma benfeitoria necessária. E da benfeitoria necessária cabe indenização 100% dessa benfeitoria, ok. Mas as benfeitorias também podem ser úteis. E quais são as úteis? São aquelas que aumentam a utilidade da coisa. Aumentam a utilidade da coisa. E aqui, nessas benfeitorias, vai caber indenização. Isso eu estou falando da regra geral do Código Civil. Ainda não entrei na posse, tá? Só para vocês lembrarem. Vai caber indenização quando o proprietário concordar. Aqui eu vou precisar da anuência do proprietário. E temos, por fim, as benfeitorias voluptuárias, que em regra não ensejam em indenização, porque servem para o mero deleite do possuidor. Vamos dar um exemplo, se fosse nesse caso do apartamento que eu falei, vamos dizer que eu coloquei papel de parede no quarto que eu dormia. É uma benfeitoria necessária? Se não colocar o papel de parede, a coisa vai se perder? Não. Aumenta a utilidade da coisa? Não. É uma benfeitoria voluptuária, é para o mero deleite do possuidor, ok? Então, já entendemos quais são as benfeitorias, agora vamos entrar na regra. Ok, de novo vamos estar vendo a figura da boa-fé e da má-fé, certo? Se o possuidor estiver de boa-fé, então, ele será indenizado pelo legítimo possuidor com relação às benfeitorias que ele fez, que são necessárias e úteis. Então, as benfeitorias necessárias e as úteis serão indenizadas. Esse possuidor de boa-fé vai ser restituído pelo legítimo possuidor com relação às benfeitorias necessárias e as úteis. E ainda, ele vai poder levantar as voluptuárias quando for o caso de você conseguir retirar. Esse possuidor de boa-fé vai poder levantar as voluptuárias e levar. Ou, se o legítimo possuidor disser que é do interesse dele, aí ele paga por essas benfeitorias e continua na coisa, né? Continuam junto com a coisa. Ok, esse é o possuidor de boa-fé. Tá, Catarina, mas e o possuidor de má-fé? Ele vai poder ser restituído? Vai. Mas ele vai ser restituído apenas com as benfeitorias necessárias. Por quê? Porque as necessárias evitaram a perda e a deterioração. Então, ele só vai ser indenizado pelas necessárias. Ok? Beleza, Catarina. Entendemos isso. Certo. Boa-fé e má-fé, ok. E o valor da indenização? Como é que é calculado esse valor da indenização? Bom, sim, o cálculo é quando? De quando a coisa valia antes ou de quando a coisa vale agora? Como é que vai ser calculada a indenização? Bom, se o possuidor estiver de boa fé, vai ser levado em consideração o valor atual da coisa. Atual da coisa. Se tiver havido correção, vai ser com relação ao valor atual. Essa indenização vai ser com o valor atual da coisa. Agora, se o possuidor estiver de má fé, aí o legítimo possuidor vai decidir ou atual ou anterior. Porque às vezes o valor anterior era maior. E aí, se obrigasse a ser anterior, o legítimo possuidor podia se dar mal. Então, ele vai decidir. Vai ser facultado a quem? Ao legítimo possuidor escolher se o valor da indenização vai ensejar sobre o valor atual da coisa ou o valor anterior desta coisa, ok? Venham comigo que já estamos finalizando os efeitos da posse, finalizando os assuntos de posse. No próximo vídeo, nós vamos falar só a respeito do último efeito da posse e eu vou fazer uma revisão sobre tudo que a gente falou aqui a respeito de posse.